Quero agradecer a todos por assistirem, curtirem e comentarem nos vídeos. O apoio e engajamento de vocês são muito importantes, e foi incrível ver a comunidade Briefcase crescer ao longo dos anos. Agradeço especialmente aos membros do canal listados aqui. Seu apoio é muito valorizado e mantém o canal ativo. Se alguém quiser ser membro, deixei um link abaixo. Hoje, vamos analisar 4 casos de 4 países diferentes do século XIX e início do século XX. Zelda Ward nasceu no interior, perto de Seattle, no estado de Washington, nos Estados Unidos, em 1875. O pai dela era fazendeiro no condado de Kings, e graças ao seu esforço, ela teve uma infância confortável. Ela era uma criança bonita e se tornou uma jovem linda, com muitos admiradores. Os homens sempre olhavam por cima do ombro quando ela passava, e havia muitos que queriam cortejá-la. Ela logo ficou conhecida como Bella, era elegante e sofisticada, e parecia que teria a escolha de todos. Todos achavam que ela teria uma vida confortável com um dos jovens elegíveis, mas Bella queria se casar por amor. E casar-se com uma das famílias mais distintas do condado não era algo que ela considerava importante. Em 1895, ela se casou com Anson A. Adams, um homem menos rico. Tinha só 19 anos. No dia do casamento, ela era vista como uma noiva jovem, pois a média de idade para casar era 22 anos. No começo, o casamento foi bom e Belle teve um bebê, mas logo o relacionamento com o marido começou a piorar. Quando as coisas não melhoraram, Belle teve dificuldade em lidar. Como esposa e mãe, mesmo infeliz, via poucas opções. O divórcio na época era raro, com menos de 1% dos casamentos terminando dessa forma, principalmente porque ainda havia um estigma social associado a isso. Além disso, havia poucas oportunidades para mulheres divorciadas, especialmente com filhos. Belle sabia que esse caminho geralmente levava a dificuldades financeiras. A solução para seus problemas conjugais foi bem diferente. Quando, em agosto de 1896, ouro foi descoberto na região de Klondike, no território de Yukon, no noroeste do Canadá. A notícia logo chegou a Seattle e São Francisco, provocando uma corrida de garimpeiros para a região. Um dos homens que foi na esperança de encontrar sua fortuna foi o marido de Belle, o Sr. Anson A. Adams. A concorrência entre os garimpeiros era intensa e as dificuldades da busca por ouro tornavam a vida difícil. O grande influxo de caçadores de fortuna fez com que a modesta Dawson, com só 500 habitantes em 1895, visse sua população crescer de forma impressionante. Em 1898 já tinha 30 mil habitantes. Com seu marido agora procurando ouro, Belle logo descobriu que ser casada e mãe não a tornava menos atraente para os jovens de Kings County. Ela começou a sair mais e não demorou muito para conhecer um músico de Kansas City chamado Charles Kincaid, que todos chamavam de Charlie. Ele era 5 anos mais velho que Belle, nascido em 1870, e também era casado. Sua primeira esposa morreu, mas Charles se casou de novo. Ele, pai de 2 crianças pequenas, casou-se pela segunda vez e mudou dos Estados Unidos para Nelson, na Colômbia Britânica, cerca de 65 quilômetros ao norte da fronteira com os Estados Unidos da América. Mas esse casamento teve problemas. Ele se mudou para Victoria, onde havia muito trabalho. Para músicos talentosos como ele, que sabiam tocar piano, guitarra e banjo, a economia canadense estava melhorando após a Grande Depressão norte-americana, que começou em 1893. A produção agrícola havia aumentado, assim como a industrialização. E claro, a corrida do ouro fez com que muitos homens parassem em Vitória antes de iniciar sua viagem de 3.000 quilômetros em busca de ouro no Klondike. Belle logo se apaixonou por Charlie. Ele tinha um jeito tão encantador que ela achava difícil resistir, então deixou seu filho com a mãe e o acompanhou até Vitória. Charlie era mestiço e uma pessoa muito simpática. Ele e Belle logo se tornaram rostos conhecidos pelas ruas da cidade. Eles frequentemente discutiam intensamente. Uma vez, Belle fez as malas e ameaçou sair. Charlie se recusou a deixá-la ir e disse que, antes de partir, ela teria que devolver alguns anéis que ele lhe deu. Mas, apesar dessas brigas frequentes e conflitos recorrentes, o vínculo deles permanecia forte e eles sempre encontravam uma maneira de se reconciliar.
Enquanto Charlie tocava guitarra, piano e banjo quase todas as noites em um local na Yates Street, Belle trabalhava como prostituta. No fim do século XIX, a prostituição era comum nos centros urbanos do Canadá. Muitas atuavam discretamente em bordéis, casas de tolerância ou nas ruas. As regulamentações legais variavam dependendo da província. Em certas áreas, a prostituição era tolerada, em outras, mais rigorosamente regulamentada. A sociedade via essa indústria de forma mista. Uns a viam como problema social, outros reconheciam fatores econômicos que levavam as mulheres à profissão, muitas das quais só se envolviam na prostituição devido às oportunidades de emprego limitadas e às dificuldades econômicas. Em Vitória, na época, a prostituição era geralmente aceita, embora as autoridades tivessem o poder legal de impor multas e prisão tanto às trabalhadoras do sexo quanto aos seus clientes. Essas medidas raramente eram aplicadas. Em Vitória, Charlie e Belle ficaram em várias pensões. Mas em maio de 1898, eles estavam morando no quarto da frente, no segundo andar do Hotel Império, na Rua Johnson. Essa parte da cidade havia se tornado conhecida por seus bordéis, salões e casas de entretenimento. Lâmpadas a gás e ruas mal iluminadas criavam um clima sombrio, com mulheres em trajes provocantes abordando clientes. Ela ficou conhecida por atividades ilícitas, e quem atuava nesse setor era visto como problema social e fonte de fascínio. Apesar de saberem que era necessário tentar melhorar a reputação da região, a essa altura, estava ficando bastante evidente que o relacionamento de Charlie e Belle havia se tornado bastante tenso. As discussões continuaram e Belle acreditava que Charlie estava vendo outra pessoa. Eventualmente, o gerente do hotel disse a ele que, se quisesse manter seu quarto, deveria encerrar seu relacionamento com a senhorita Adams. Charlie atendeu ao pedido e disse que ela não poderia mais ficar no hotel, mas ajudou a encontrar outra acomodação. Os funcionários do hotel foram orientados a impedir o acesso da senhorita Adams ao quarto dele. Porém, Belle era uma jovem resiliente e inteligente. No dia 2 de junho, uma quinta-feira, ela habilmente convenceu o porteiro a lhe dar acesso ao pequeno quarto que antes dividia com Charlie. Sua esperança era recuperar alguns de seus pertences, mas ao abrir a porta, seu coração afundou em horror. Charlie já estava com outra jovem. Houve uma altercação entre eles, o que resultou na expulsão de Belle do local. O gerente do hotel lembrou à equipe que ela não deveria permitir sua entrada novamente. Às 21 horas da sexta-feira, 3 de junho de 1898, Charlie voltava para seu quarto. Ele parecia estar de bom humor, estava carregando uma bengala e luvas e sorriu para os funcionários. Ao entrar no saguão, como de costume, ele assobiou enquanto subia as escadas. Ao abrir a porta e entrar no quarto, Belle já o aguardava sentada perto da janela. Pouco depois, os hóspedes do hotel perceberam uma discussão acalorada entre eles. A voz de um homem ressoou, declarando sua intenção de romper com ela. Ao encontrar outra pessoa, a mulher implorou que ele não a deixasse, com a voz trêmula de apreensão. Um silêncio tomou conta da cena por alguns segundos, antes que o Sr. Charles Kincaid saísse do quarto. Ele tropeçou escada abaixo no hotel e saiu para a calçada, com a mão segurando a garganta ensanguentada. O sangue encharcava sua camisa e paletó. O ex-policial Frank Bevan chamou urgentemente alguém para buscar um médico e foi ajudar o homem ferido. Charlie conseguiu se levantar por um momento, mas logo caiu novamente. Ao fazer isso, ele disse as palavras: "Meu Deus, ela me matou." Foi observado que uma jovem de cabelos claros o seguiu para fora do hotel. Em sua mão, ela carregava uma navalha de cabo branco que estava coberta de sangue. Ao ouvir a confusão, Samuel Hardman, que estava bebendo no bar do hotel, interveio rapidamente. Ao ver a jovem segurando a navalha na mão trêmula, ele a empurrou contra a parede. Percebeu que ela estava claramente angustiada. Ele pediu a arma para ela e, sem resistência, ela a entregou, com a voz trêmula, enquanto dizia: "Pegue a navalha, fui eu quem fez isso." A jovem então correu para o lado de Charlie, ajoelhou-se ao lado dele e beijou seus lábios ternamente. Ela se virou para os espectadores, explicando: "Fui eu quem fez isso. Não queria fazer, fiz por amor. Ele me levou a isso." Momentos depois, o Dr. Fraser chegou, mas após um breve exame, declarou com tristeza que o Sr. Charles Kincaid estava morto.
O corpo do homem falecido foi levado de volta para o hotel antes de ser transferido para o necrotério. A jovem foi então escoltada até a delegacia pelo policial Anderson e pelo policial Redgrave. Aqui, ela disse aos policiais que seu nome era Senhorita Belle Adams e admitiu o que havia feito. Em seguida, expressou seu desejo de morrer com seu amante. Na manhã seguinte, Asleza foi convocado ao tribunal do legista. O júri examinou o corpo do falecido antes de seguir para o Hotel Império, até o quarto onde o trágico incidente ocorreu. O banjo e o violão do falecido repousavam na cama, testemunho de seu talento musical. Vestígios de sangue manchavam o chão e as paredes. Uma grande multidão se reuniu no tribunal, curiosa para ver a jovem que havia cometido esses terríveis atos. E quando ela apareceu, muitos notaram sua aparência marcante, enquanto as testemunhas relatavam os acontecimentos do dia anterior. Belle chorou quando as evidências foram concluídas. O júri a responsabilizou pelo assassinato e o juiz informou que ela seria julgada pelo crime. Após vários adiamentos, o julgamento da senhorita Belle Adams começou em 5 de outubro de 1898. Para muitos, era um caso simples. A jovem matou o ex-amante no Hotel Empire por ciúmes. Após descobrir que ele agora estava em um relacionamento com outra mulher chamada Rita Carman, a promotoria relatou o evento ocorrido às 21 horas de sexta-feira, 3 de junho, e apresentou várias testemunhas. Alguns que viram Belle entrar no hotel e outros que a viram seguir Charles escada abaixo com a navalha na mão. Muitos repetiram seus depoimentos do tribunal do legista e a promotoria também trouxe testemunhas que confirmaram isso em várias ocasiões. Ouviram a senhorita Adams ameaçar matar o Sr. Kincaid caso ele a deixasse. A imprensa sempre retratou os acontecimentos daquela noite fatídica como uma situação envolvendo uma mulher ciumenta que não conseguia aceitar que seu amante havia conhecido outra pessoa. A promotoria seguiu a mesma narrativa, mas a defesa apresentou uma perspectiva surpreendentemente diferente e trouxe algumas testemunhas muito intrigantes. Um deles era o Sr. William Burns, dono da pousada Burns. Ele relatou que durante a estadia do réu com o Sr. Kincaid, eles discutiam com frequência e ele era chamado para separá-los. Ele contou que certa vez o Sr. Kincaid jogou a senhorita Adams na cama e tentou enforcá-la. O Sr. Burns acrescentou que o Sr. Kincaid só parou de fazer isso quando ele ameaçou chamar a polícia. Ele continuou dizendo que a senhorita Adams demorou um tempo para se recuperar do trauma. Quando o Sr. Burns foi questionado se o Sr. Kincaid foi violento com a senhorita Adams em outras ocasiões, ele disse que, de fato, foi. Ele contou ao tribunal que, durante uma discussão sobre dinheiro, ouviu o Sr. Kincaid dizer que, se tivesse uma navalha, acabaria com ela. Quando a senhorita Adams subiu ao banco das testemunhas, um sentimento de expectativa e entusiasmo tomou conta do tribunal. Suas palavras foram ditas em um tom baixo, levando o juiz a pedir frequentemente que ela falasse mais alto. Ela explicou que havia terminado o relacionamento com o Sr. Charles Kincaid e foi ao quarto de hotel no dia 3 de junho a pedido dele. Ela disse que ele saiu por algumas horas e, quando voltou, estava irritado. Uma discussão se seguiu. Ele pegou a navalha e tentou atacá-la. Ela falava de maneira muito controlada, embora sua voz estivesse emocionada. Ficou claro para o tribunal que relembrar os acontecimentos daquela noite trouxe de volta memórias traumáticas. A senhorita Adams disse que tirou a lâmina das mãos do Sr. Kincaid, que a deixou cair na mesa, temendo que, se a pegasse de novo, poderia matá-la. Ela pegou a lâmina e o cortou. Ela disse que tudo foi feito em legítima defesa. Quando foi interrogada, Belle estava muito calma e respondeu a todas as perguntas de forma concisa. O promotor perguntou a ela sobre uma conversa que teve com o policial Redgrave e o policial Anderson no dia 3 de junho. Eles alegaram que ela lhes disse que havia dito ao Sr. Kincaid para não deixá-la agressiva, ao que ele respondeu, mandando ela ir embora. Como agora ele tinha uma garota de quem gostava mais. A senhorita Adams abaixou a cabeça por um momento e então confirmou que talvez tenha dito isso. Quando perguntaram sobre aquela noite, a senhorita Adams disse que discutiram porque ela questionou o motivo. Ele disse que sairia por meia hora, mas só voltou após 2 horas. Ela perguntou se ele tinha bebido e ele respondeu, não muito. Eles discutiram antes que ele tentasse atacá-la. Foi observado por aqueles que estavam dentro do tribunal que ela respondeu às perguntas da promotoria com notável precisão e um alto nível de credibilidade. Outra testemunha, um cocheiro,
disse ao tribunal que, em maio de 1898, foi chamado para levar um baú ao falecido. E ao conversar com ele, o Sr. Kincaid disse que, se a Srta. Adams não se cuidasse, ele a mataria. Quando o julgamento terminou, o júri foi enviado para deliberar. Excitação e tensão tomaram conta do tribunal com a expectativa de um veredito iminente. O júri, no entanto, levou algum tempo para revisar cuidadosamente as provas e chegar a uma decisão sobre se a Srta. Adams era culpada ou inocente do crime pelo qual foi acusada. Ao retornarem ao tribunal, declararam a ré, Srta. Belle Adams, culpada de homicídio culposo, sem acreditar em premeditação. O juiz Irvine, então, a sentenciou a 5 anos de prisão a serem cumpridos na penitenciária de Kingston. Um silêncio estranho dominou a sala do tribunal, pois apesar de muitos não verem premeditação no crime, ela havia tirado a vida do Sr. Kincaid e esperava-se uma sentença bem mais severa. Em dezembro do mesmo ano, o marido de Belle, Sr. Anson Adams, conseguiu uma separação legal dela. Ele declarou que sua esposa era uma condenada e Belle não apresentou defesa. Ele então recebeu a guarda do filho deles. Ele voltou dos Campos de Ouro e soube que sua esposa estava presa, acusada de assassinato. Acredita-se que ele contribuiu generosamente para as despesas incorridas durante o julgamento. Com o interesse da mídia e do público diminuindo, muitos passaram a questionar se Belle era realmente culpada. Ela era uma jovem pequena, e muitos acreditavam que não seria capaz de infligir tal ferimento em um homem poderoso como Charles Kincaid. Há quem acredite que outra pessoa seja a responsável. O segundo caso é da Nova Zelândia da década de 1840. José Burns nasceu em Liverpool, Inglaterra, no ano de 1805, em uma família irlandesa que havia migrado para a cidade movimentada em busca de melhores oportunidades. O cenário econômico da Irlanda nesse período era agrário, com baixos salários, condições de vida difíceis e práticas injustas de posse de terra, levando muitos rurais a buscar refúgio. Em outros lugares, a situação dos agricultores arrendatários na Irlanda piorou com a perda de terras, gerando resistência e ressentimento contra os proprietários opressores. Além disso, a agitação política durante a rebelião de 1798 e o Ato de União de 1801 aumentou a discórdia. Leis discriminatórias contra católicos intensificaram conflitos religiosos e levaram muitos a buscar liberdade e igualdade em outros países. A trajetória dos pais de José reflete a de muitos imigrantes irlandeses que cruzaram o mar buscando melhores condições econômicas durante tempos difíceis na Irlanda. Na época em que nasceu, Liverpool era uma próspera cidade portuária, com cais movimentados e navios carregando e descarregando mercadorias, destacando sua importância no comércio global. No entanto, muitos trabalhadores viviam em condições precárias, refletindo as complexidades da vida urbana. No início do século XIX, José teve educação básica. Em 1810, escolas para trabalhadores na Inglaterra eram poucas e insuficientes. Crianças de famílias pobres tinham pouco acesso à educação formal devido a restrições financeiras e expectativas sociais. Embora as escolas de caridade tivessem como objetivo oferecer alguma educação, eram poucas e geralmente focavam em alfabetização rudimentar e instrução religiosa, em vez de um aprendizado abrangente. Assim, as taxas de alfabetização e habilidades matemáticas continuaram baixas entre os pobres, deixando muitos sem ler e escrever bem. Crianças de famílias pobres frequentemente começavam a trabalhar muito cedo, pois esperava-se que contribuíssem para a renda da família. José começou a trabalhar assim que pôde, e por volta dos 12 anos conseguiu uma vaga de aprendiz de carpinteiro. Em 1825, ele entrou para a Marinha, onde teve que realizar tarefas árduas e frequentemente era exposto a condições climáticas severas. No entanto, dentro desse ambiente disciplinado, ele passou por um treinamento rigoroso e seguiu regulamentos rígidos impostos pelos oficiais. Em julho de 1840, ele foi designado ao His Majesty's Ship Buffalo, que viajou à Baía das Ilhas, na Nova Zelândia. A Baía das Ilhas era estrategicamente importante como posto comercial e assentamento europeu inicial. Foi um centro de caça às baleias, pesca e comércio de madeira, atraindo missionários e colonos de diversos países. Como os demais do His Majesty's Ship Buffalo, José parecia aproveitar o tempo ali. Em 28 de julho de 1840, uma forte tempestade atingiu a região
e o navio, ancorado na Baía Mercury com carga, naufragou. Os ventos fortes romperam os cabos, deixando a tripulação impotente para evitar o destino. Sem alternativa, foi tomada a decisão de encalhar o navio intencionalmente. Felizmente, a maioria da tripulação escapou ilesa, mas 2 morreram e a embarcação teve danos irreparáveis. Ela não estava mais em condições de navegar e foi decidido que não seria economicamente viável tentar repará-la. Após o infeliz incidente, José tomou a decisão de deixar a marinha e se estabelecer na Nova Zelândia. No começo, ele trabalhou em uma fazenda, mas logo ficou conhecido por seu consumo excessivo de álcool. Ele sempre atribuía isso às dores de cabeça persistentes, que sofria desde uma lesão causada por uma queda do mastro de um navio. Mesmo com dores de cabeça, problemas com álcool e temperamento explosivo, ele encontrou companhia em Margaret Riordan, uma mulher cuja vida já era marcada por dificuldades e adversidades, muito antes de cruzar o caminho do Sr. Joseph Burns. Casada jovem e vivendo na Austrália, ela enfrentou um relacionamento tumultuado e cheio de dificuldades. As tensões do desentendimento conjugal levaram à separação do marido e à emigração para a Nova Zelândia, buscando uma vida melhor. Após conhecer José, eles passaram a viver juntos em uma cabana simples em Mechanics Bay, construída por ele. Nos anos seguintes, Margarida deu à luz 2 filhos. No entanto, a vida do casal não era fácil. José estava sempre entrando e saindo de empregos. Em 1845 ele era vaqueiro e, apesar do esforço, foi demitido após brigar com o capataz. Ele era visto por muitos na comunidade local como uma pessoa rude e grosseira, e parecia haver um clima geral de cautela ao seu redor. Consequentemente, após o incidente, alguns ficaram hesitantes em lhe oferecer emprego. Depois de um tempo, ele conseguiu emprego como operário na fazenda do Sr. James Harp, na margem norte. Mas Joseph nunca escapava de problemas, e seu tempo com o Sr. James Harp foi cheio de controvérsias. No início de 1847, acusações de roubo e do abate não autorizado de gado levaram à sua demissão abrupta. Ele e a família foram despejados sem cerimônia da casa da fazenda, ficando em situação difícil. Decidido a sustentar sua família, ele assumiu o controle e, com os recursos que reuniu, construiu uma casa simples perto de Shoal Bay. Essa era uma área onde colonos europeus haviam estabelecido olarias, além de serrarias que lucravam com a extração de madeira nas florestas do sul da North Shore. Mas os tempos eram difíceis para Joseph Burns. Ele trabalhava de forma intermitente e recebia apenas uma renda muito pequena. Essa renda era complementada pelos vegetais cultivados e vendidos por Margaret Riordan. Apesar da adversidade que enfrentavam e da situação difícil, o casal perseverou e tentou cuidar da melhor forma possível de seus 2 filhos. Na manhã de 22 de outubro de 1847, o His Majesty's Ship Dido estava ancorado na costa da North Shore. Benjamin Baker, o diligente imediato do navio, estava de serviço quando percebeu uma cena inquietante, um lampejo de chamas vindo da direção da base naval da North Shore. Sem hesitar, ele prontamente informou seu capitão, que ordenou que uma equipe fosse até a costa para avaliar a situação e oferecer assistência, se necessário. Ao chegarem ao local, depararam-se com uma cena sombria. A casa pertencente ao tenente Snow, um cavalheiro que 6 anos antes havia sido o primeiro sinalizador nomeado para a base naval em Davenport, estava em chamas contra o céu noturno. Apesar dos esforços deles, o fogo se mostrou forte demais para ser controlado. O telhado era coberto com talos de raupó e já havia desabado. Apesar de inicialmente acreditarem que os ocupantes da casa haviam escapado, a preocupação aumentou quando não conseguiram encontrar nenhum sinal deles. Quando o fogo baixou, uma descoberta sombria os aguardava. Entre os escombros estavam os corpos carbonizados do tenente Snow, da esposa e da filha Mary, de 6 anos. A outra filha do Sr. e da Sra. Snow estava em Auckland, sob os cuidados de uma senhora chamada Sra. Cooper. Após a identificação formal dos corpos, foi realizada uma investigação no Hotel Caledonia. Logo, as suspeitas recaíram sobre o relacionamento tenso do tenente Snow com a comunidade maori local, com relatos de desentendimentos anteriores, aumentando a possibilidade sombria.
O depoimento de Thomas Duda, que era sinalizador na base naval em Davenport e testemunhou o incêndio à distância, afirmou também ter observado 2 canoas Maori nas proximidades, assim como Benjamin Baker, que era contramestre de plantão no His Majesty's Ship Dido. Ele disse que viu um pequeno barco subindo o rio, com uma luz semelhante à de uma vela ou lanterna, indo na direção da casa do tenente Snow. O Sr. William Oliver, que morava a cerca de 400 metros da casa, disse ao inquérito que viu o falecido no dia anterior ao incêndio. Ele acrescentou que o Sr. Snow teve uma discussão com alguns maoris locais cerca de 18 meses ou 2 anos antes, mas nunca mais mencionou nada desde então. E ele mesmo não tinha visto ninguém suspeito na área. James Harp contou como viu o tenente Snow na loja do Sr. Graham 2 semanas antes de sua morte. Durante o inquérito, ele contou como o cavalheiro lhe informou sobre um incidente em que teve que expulsar alguns maoris de seu jardim. Após descobrir que um pão havia sido roubado de sua mesa de cozinha, William Banks Fagan, que era o cirurgião do navio His Majesty's Ship Dido, prestou depoimento. Ele afirmou que, apesar dos corpos queimados, viu no correio 3 ferimentos no pescoço. Causados por objeto afiado e força, ele disse que as bordas estavam carbonizadas, provando que o incêndio começou após o ataque. Ele afirmou que, em sua opinião, esses ferimentos poderiam ter causado a morte do tenente Snow. O Dr. Clifford, o cirurgião assistente da equipe médica, também examinou os corpos e concordou com o Dr. William Banks Fagan. Ele disse que os ferimentos nos braços do homem provavelmente ocorreram quando ele tentou se defender dos agressores. O inquérito concluiu com o veredito de assassinato por pessoa ou pessoas desconhecidas. Agora, a busca pela verdade e justiça começou em meio à atmosfera contida que envolvia a costa norte. No entanto, os líderes maoris locais não encontraram nenhuma evidência de que esse crime havia sido cometido por alguém do seu próprio povo, e a investigação desse crime terrível começou a estagnar. Margaret Riordan eventualmente chegou ao limite com Joseph Burns. Apesar dos esforços dela, os problemas dele com álcool continuaram, aumentando o tumulto doméstico. Além disso, o emprego instável dele agravava a instabilidade no lar. Com receio pela própria segurança e dos filhos, Margarida decidiu deixá-lo. Ela se refugiou com sua irmã, Sra. Sophia Aldwell, que morava na Shortland Crescent. Foi lá que ela esperava encontrar um refúgio da vida que havia suportado com José. Para provar a Margarida que podia trabalhar, José se alistou para navegar no navio a vapor da marinha His Majesty's Ship Inflexível. Embarcou em viagem para a Austrália em 6 de novembro de 1847. No entanto, seu retorno a Auckland em 11 de dezembro trouxe consequências inesperadas. Tentando salvar o relacionamento e se reconciliar com Margarida, em 28 de dezembro, ele a visitou na casa da irmã e a pediu em casamento. Mesmo decidida a deixá-lo, ela recusou sua proposta. Impulsionado por uma mistura de raiva e álcool, ele desferiu um ataque violento contra ela, deixando a pobre senhora gravemente ferida. Então, consumido pela culpa e pelo desespero, ele tentou tirar a própria vida. No entanto, ele fracassou e foi rapidamente detido e acusado pelo ataque contra Margaret. Foi julgado na Suprema Corte em 1º de março de 1848. Após um julgamento curto e apenas 12 minutos de deliberação, o júri deu veredito unânime, considerando-o culpado de lesão corporal grave em Margaret Riordan. No dia seguinte, o juiz pronunciou sua sentença: prisão perpétua com deportação para a terra de Van Diemen, nome colonial da atual Tasmânia. O que todos pensaram que traria uma conclusão trágica para um relacionamento marcado pela violência e instabilidade. Porém, em uma reviravolta, Joseph Burns pediu que Margaret o visitasse com seus 2 filhos antes da deportação iminente. Apesar de suas apreensões, ela atendeu ao pedido. No entanto, de alguma forma, o Sr. Burns conseguiu manipulá-la durante o encontro. Sob sua influência, ela se viu coagida a fornecer um falso testemunho. Tanto Joseph quanto Margaret fizeram uma confissão às autoridades, declarando que Thomas Duda e William Oliver, antigos companheiros de Joseph no His Majesty's Ship Buffalo, foram responsabilizados pelo assassinato do tenente Snow e sua família em 22 de outubro de 1847. Ambos foram presos, mas a investigação concluiu que não eram os responsáveis.
O magistrado afirmou que o depoimento de Margaret Riordan exige cautela, pois ela tinha reputação notoriamente ruim. E o fato de o Sr. Oliver ter substituído o Sr. Burns quando ele foi demitido de seu cargo de capataz poderia ter causado muita mágoa entre eles. Durante esses procedimentos e na prisão, Joseph tentou novamente se suicidar, mas não conseguiu. Depois, Margaret Riordan mudou sua versão e passou a culpar Joseph Burns pelo crime. Ela afirmou que, desesperado por dinheiro, ele cometeu os assassinatos brutais do tenente naval Roberto Snow, sua esposa e filha. Supostamente, o Sr. Burns procurava as 12 libras do pagamento naval na casa deles e cometeu o ato brutal com um machado da residência. José Burns, um homem aguardando deportação, foi agora formalmente acusado pelo crime hediondo de assassinato. E surgiram especulações de que ele tinha a intenção de se casar com Margarida e ficou tão perturbado quando ela o recusou, como sabia que, se ela fosse sua esposa, não poderia testemunhar contra ele, mas as circunstâncias haviam mudado drasticamente. Margarida, uma mulher que antes era descrita como alguém de caráter notoriamente ruim, agora se via no papel inesperado de principal testemunha de acusação. O julgamento iniciou em 1º de junho de 1848 e José Burns se declarou inocente. Margarida Riordan afirmou que ele saiu nas primeiras horas de 22 de outubro de 1847, levando um machado de mão e outro machado, com a intenção de cometer esse crime terrível. Ela também disse que ele ficou decepcionado quando havia apenas 12 libras esterlinas na casa e que esperava ter encontrado muito mais. A promotoria disse ao tribunal que o machado de mão havia sido encontrado na residência do réu e um exame confirmou que havia manchas de sangue nele. A irmã de Margaret Riordan, Dona Sophia Aldwell, forneceu um depoimento convincente durante o julgamento. Ela contou ter testemunhado o ataque brutal de Joseph Burns a Margaret, lembrando vividamente suas ameaças. Ela disse que ele gritou que faria aquilo com ela para que ela não contasse nada sobre ele. Essa evidência condenatória lançou ainda mais luz sobre a natureza volátil de Joseph Burns e sua determinação em silenciar qualquer possível testemunha contra ele. Após o julgamento, o júri foi deliberar, mas eles retornaram logo depois para declarar o réu culpado do terrível assassinato do tenente Roberto Snow, sua esposa Ana e sua filha de 6 anos, Maria. Quando perguntado se tinha algo a dizer, o réu olhou para o júri e disse: "O melhor é que sou inocente, tão inocente quanto uma criança ainda não nascida." O juiz, o presidente do tribunal William Martin, então o sentenciou à morte enquanto ele era escoltado para fora do tribunal. Ele continuou proclamando sua inocência em 17 de junho de 1848, após uma confissão completa que também implicou Margaret Riordan. Joseph Burns foi escoltado da prisão sob forte escolta. Ele foi levado através do porto até o próprio local de seu crime hediondo, onde, cercado por uma multidão considerável de colonos e maoris, encontrou seu destino na forca. Sua execução foi um marco na Nova Zelândia, sendo o primeiro europeu enforcado por crime capital no país. Em setembro de 1848, Margaret Riordan foi julgada por perjúrio intencional e corrupto ligado às acusações contra Thomas Duda. Ela se declarou inocente. Em declaração lida pelo escrivão da Suprema Corte, Thomas Outright, Margaret relatou ameaças de Joseph Burns e pediu clemência pelos filhos. O júri logo a considerou culpada e ela foi sentenciada a 7 anos de deportação para a terra de Van Diemen. O juiz-chefe Martin enfatizou que nenhuma influência externa ou interna poderia justificar um crime tão repreensível. Margaret Riordan foi deportada para a terra de Van Diemen em 23 de setembro de 1848. Seus 2 filhos foram acolhidos por sua irmã, Sra. Sophia Aldwell, e foram com ela para a Califórnia, quando ela emigrou em 1849. Para o terceiro caso, permanecemos na década de 1840, mas viajamos para os Estados Unidos. Maria Dunn nasceu em 1822 em Old Town, uma pequena paróquia próxima a Bangor, no Maine. Era filha de pais pobres, porém respeitáveis. Ela recebeu alguma educação e sempre foi considerada uma criança muito agradável quando tinha 15 anos de idade.
A economia dos Estados Unidos entrou em declínio, com queda nos preços do algodão, colapso dos valores das terras e restrição de empréstimos. Isso fez muitos investidores entrarem em pânico e quererem sacar seu dinheiro dos bancos. No dia 10 de maio de 1837, alguns bancos em Nova York ficaram sem ouro e prata, e alguns pagamentos foram suspensos. Isso foi seguido por uma recessão em que quase metade de todos os bancos faliu. Empresas fecharam e já havia um grande desemprego. Maria e seus pais haviam se mudado de Old Town para Bangor, uma pequena cidade na costa leste que tinha uma indústria madeireira em expansão e havia se tornado um dos maiores portos de madeira do mundo. Apesar da recessão em grande parte dos Estados Unidos, Bangor continuou a crescer. Como tantas outras pessoas, os pais de Maria acharam a vida difícil durante esse período de dificuldades econômicas, especialmente no inverno, quando o frio e a neve tornavam as condições ainda mais desafiadoras. Maria agora estava se tornando uma jovem mulher e sabia que jovens cavalheiros frequentemente buscavam conhecê-la. Ela era muito atraente e gostava da atenção que recebia. Um jovem cavalheiro, que parecia muito apaixonado por ela, era médico. Ele tinha dinheiro e, apesar das boas intenções, Maria via o relacionamento como um negócio. Eles continuaram se encontrando no inverno e na primavera, e o jovem médico lhe dava dinheiro e roupas finas. Mas a mãe de Maria ficou muito chateada com o comportamento da filha e queria que ela se casasse com um homem honesto e digno. Embora ainda tivesse apenas 16 anos, ela fez o que a mãe queria e se casou com o Sr. James Bickford, um jovem muito respeitado que trabalhava como sapateiro. Eles moraram juntos quase 3 anos até que, após visitarem amigos em Boston, Maria decidiu deixar o marido. Ela havia se frustrado com sua vida modesta em Bangor e ficou fascinada com a cidade grande, as lojas, cafés, avenidas e parques, além das damas elegantes desfilando com os vestidos mais modernos. Quando chegou a Boston, ela ficou em uma pensão e logo chamou a atenção de um jovem. Pouco tempo depois, ela viajou com ele para Newburyport. Mas esse novo conhecido logo se cansou dela e foi embora. Maria ficou de repente sozinha. No entanto, ela lembrou como conseguiu dinheiro do jovem médico antes de se casar. Então ela voltou para Boston e começou a trabalhar em um dos muitos bordéis da cidade. A prostituição era ilegal na maior parte dos Estados Unidos na época, sob as leis de vadiagem. Porém, a polícia e funcionários da cidade raramente aplicavam a lei, pois frequentemente eram subornados por donos de bordéis e cafetinas. Tentou-se regulamentar os bordéis, mas isso era geralmente rejeitado por ser considerado contrário ao bem público. Maria escreveu um bilhete ao marido. Dizia: "Não posso contar onde estou. As pessoas com quem moro não sabem. Tenho um marido, James. Eu me sinto muito instável e vou concordar em morar com você e cuidar da casa, mas você precisa concordar que eu tenho a minha liberdade." O marido dela foi a Boston tentar convencer a jovem esposa a voltar. Ao descobrir que ela realmente trabalhava em uma casa de má reputação, ele voltou para casa sem ela. Ela continuou trabalhando lá antes de se mudar para New Bedford. Foi aqui que Maria conheceu o Sr. Alberto Tyrrell, um cavalheiro de uma família abastada que residia em Weymouth. O pai dele foi um fabricante de sapatos bem-sucedido e, ao morrer, Alberto se tornou um cavalheiro muito rico. Ele ficou completamente apaixonado por Maria e parecia que faria qualquer coisa por ela, mas ele já era casado e pai de 2 filhos. Ele também era um homem que não era estranho a certas indiscrições. Sua esposa sempre ignorou suas infidelidades, mas desta vez a situação era diferente. Seu desejo de ficar com a bela senhora Maria Bickford era tão grande que ele abandonou sua família e alugou uma casa em Boston, onde eles poderiam viver. Viajavam, ficavam em hotéis de luxo e comiam nos melhores restaurantes. Maria tinha percorrido um longo caminho desde sua infância humilde. No entanto, ela não abandonaria completamente seu trabalho nos bordéis da cidade. Para o desagrado de Alberto, Alberto tentou entrar no ramo editorial em Nova York. Ele esperava conseguir publicar um periódico de reconhecimento nacional que teria grande influência no cenário literário americano. Ele chegou até a procurar Edgar Allan Poe para ajudar, mas ele recusou a oferta. Alberto não sabia nada sobre a indústria editorial e sua empreitada terminou em fracasso. Maria tinha seu próprio negócio, pois administrava uma casa de encontros.
Esse era um lugar onde casais não casados ou pessoas que mantinham relacionamentos impróprios iam e alugavam um quarto por 1 ou 2 horas antes de seguirem seu caminho. Isso se tornou popular. Alberto já tinha gasto quase toda a sua herança. Isso ocorria por maus investimentos, gastos excessivos e falta de prudência. Embora sua generosidade fizesse com que as pessoas que o conheciam sempre tivessem uma boa impressão dele e ele fosse frequentemente descrito como um bom sujeito, com Alberto quase sem dinheiro, o casal discutia mais, e Maria ainda falava com seu marido, Sr. James Bickford. Em 1845, ela lhe escreveu dizendo que Alberto a agredia e que agora queria deixá-lo. No entanto, Alberto a deixou em junho do mesmo ano. Isso era algo que ele já havia feito em várias ocasiões anteriores, embora todas as vezes eles tivessem se reconciliado. Logo depois, em 29 de setembro, Alberto foi indiciado por acusações de adultério. Por um tempo, ele evitou a prisão, mesmo após ser alcançado pela polícia. Seus amigos e parentes escreveram ao promotor, solicitando que qualquer processo fosse adiado para que Alberto tivesse mais tempo para melhorar seu comportamento. Ficou decidido a adiar seu julgamento por 6 meses. Ele mais uma vez tentou se reunir com Maria na casa de encontros na Cedar Lane, na região de Beacon Hill, em Boston. Às 5 da manhã de segunda-feira, em 27 de outubro de 1845, o Sr. Joel Lawrence, dono do imóvel alugado por Maria na Cedar Lane, ouviu um grito e um forte estrondo. O som vinha dos andares de cima. Ele olhou para a esposa, acordada pelo barulho. Depois, ouviram passos descendo rápido as escadas e o som de alguém batendo a porta da frente. O Sr. Lourenço imediatamente pulou da cama e foi ver o que estava acontecendo. Ele foi até o quarto de Maria e abriu a porta. O quarto estava cheio de fumaça. Maria estava na cama, imóvel e sem emitir nenhum som. Quando o Sr. Lourenço olhou mais de perto, percebeu que Maria Bickford estava morta. Sua garganta estava cortada de orelha a orelha e sangue manchava as paredes. Aos pés da cama, havia uma navalha, bengala e um colete masculino. Havia também uma carta com as iniciais AJT para MAB. Era óbvio que quem fez isso tentou destruir as evidências, pois houve tentativas de iniciar um incêndio. O Sr. Lourenço chamou a polícia e, quando eles chegaram, contou que na noite anterior tinha visto Maria e o Sr. Alberto Terrell envolvidos em uma discussão acalorada. Ele não deu muita importância, pois era algo bastante comum. A notícia do incidente começou a se espalhar e outras testemunhas apareceram. Uma testemunha, funcionário do estábulo, relatou que o Sr. Alberto Terrell chegou às 5h30 e pediu um cavalo. Disse que teve um problema e queria ir para a casa do pai da esposa. Várias pessoas viram o Sr. Terrell entrando e saindo da propriedade. A polícia começou a procurá-lo, mas o Sr. Alberto Terrell havia fugido. Ele chegou a Weymouth, viajou para Montreal, no Canadá, e enviou uma carta à família avisando que pegaria um barco para a Inglaterra. Embarcou em um navio com destino a Liverpool. Infelizmente para Alberto, o tempo no Atlântico estava particularmente ruim e o barco foi forçado a dar meia volta e navegar para Nova York. Sem se deixar abater, Alberto então embarcou em outro barco, desta vez um que estava indo para Nova Orleans. No entanto, as autoridades da Louisiana já haviam sido informadas sobre sua chegada. E no dia 6 de dezembro de 1845, o Sr. Alberto Terrell foi preso e enviado de volta para Boston, onde foi acusado do assassinato da Sra. Maria Bickford. Os jornais encheram suas páginas com histórias sobre Alberto Terrell. Eles relataram que ele deixou a esposa para viver com Maria Bickford e perdeu sua fortuna herdada. E antes da morte da Sra. Bickford, ele havia sido acusado de adultério. Claro, eles sensacionalizaram a história, e o caso parecia fascinar o público. Os jornais escreveram que, na manhã do crime, Alberto foi visto entrando e saindo do local. Antes considerado um bom sujeito, o Sr. Alberto Terrell agora era visto como vilão. Quando o julgamento começou em 24 de março de 1846, a opinião pública já havia mudado um pouco. O povo de Boston agora começava a pensar que Alberto era apenas uma pobre vítima de Maria. Eles acreditavam que ela havia usado seus encantos femininos para seduzi-lo, fazendo com que o cavalheiro apaixonado deixasse sua esposa, abandonasse seus filhos e perdesse seu dinheiro.
A família de Alberto contratou Rufus Choate para defendê-lo. Ele era um famoso advogado de Boston, conhecido pelas estratégias de defesa que usava para absolver seus clientes. No primeiro dia do julgamento, o promotor, Samuel D. Parker, chamou várias testemunhas que conseguiram apresentar provas circunstanciais sólidas contra o réu. A defesa contestou isso no contra-interrogatório. Uma das testemunhas era o legista e o advogado de defesa. Ao ser questionado se o ferimento no pescoço de Maria Bickford poderia ser auto-infligido, o legista respondeu que sim. Uma senhora chamada Mary Head, que mora na Cedar Lane, contou ao tribunal que no dia 27 de outubro alguém bateu à sua porta. Quando atendeu, viu Albert Tyrrell. Disse que ele falou com ela, mas estava em um estado muito estranho, como se dormisse. O cunhado de Albert Tyrrell, um cavalheiro chamado Nathaniel, Bailey testemunhou que, quando viu o réu em Weymouth, ele estava agindo de maneira muito peculiar e lhe disse que estava fugindo de uma acusação de adultério. O Sr. Bailey disse que, ao contar sobre a morte de Maria Bickford, Albert ficou chocado e triste. A promotoria tinha testemunhas que confirmavam que o réu esteve com Maria na noite de 26 de outubro e saiu por volta das 5 horas, mas a defesa contestou a credibilidade dessas testemunhas. Eles também tinham suas próprias testemunhas que informaram ao tribunal que o réu era um cavalheiro íntegro e respeitável, antes que sua mente tivesse sido corrompida pelos encantos da sedutora Sra. Maria Bickford. A defesa alegou que não havia provas de que o Sr. Alberto Tyrrell havia cometido esse crime terrível. Eles alegaram que havia outras explicações para o que levou à morte da jovem. Ela pode ter tirado a própria vida, pode ter sido assassinada por outra pessoa. Rufus Choate tinha mais uma explicação alternativa sobre como Maria Bickford encontrou sua morte tão infeliz. Ele informou ao tribunal que seu cliente, o Sr. Albert Tyrrell, era um sonâmbulo habitual e que poderia ser possível que ele realmente tivesse assassinado a Sra. Bickford, mas apenas sob a influência de um pesadelo ou transe. Na época, não havia explicações médicas para o sonambulismo e os especialistas divergiam sobre sua causa. Muitas testemunhas foram então chamadas para depor, todas confirmando que Albert sofria de sonambulismo durante toda a sua vida. Um parente relatou que, um mês antes da tragédia, Albert entrou em seu quarto com uma faca, sem consciência do que fazia. Como ele ainda dormia, Rufus Choate sabia disso. O argumento de que a morte de Maria havia sido causada por suas próprias mãos não era forte, especialmente porque ela morreu de maneira tão brutal. A defesa do sonambulismo seria aquela que ele precisaria apresentar mais ao júri. No entanto, as teorias que ele apresentou e sua descrição grosseira de Maria como adúltera e mulher de moral tão baixa introduziram alguma dúvida na mente do júri. Jornais de Boston tinham certeza da culpa de Alberto Tyrrell. Eles reconheciam Rufus Choate como advogado habilidoso, mas alguns julgavam suas táticas antiéticas, e apesar do respeito à sua habilidade jurídica, havia quem o criticasse. Um jornalista escreveu: os relâmpagos de seu gênio eram brandidos com pouca consideração pelas consequências, e que isso era relativamente indiferente para o grande ator da cena. Se eles purificavam a atmosfera moral ao defender a causa da verdade e da justiça, ou destruíam a bela estrutura da virtude e integridade públicas. Em seus argumentos finais, Ruth, como Choate, falou por mais de 6 horas na segunda-feira, 30 de março. O juiz resumiu o caso, e muitos acharam que ele mostrou simpatia pelo réu ao mencionar a profissão da Sra. Maria Bickford e sua reputação moral. O juiz também aconselhou que o sonambulismo poderia ser considerado insanidade. Na segunda-feira, 30 de março, o júri foi enviado para deliberar. Eles deliberaram por apenas 2 horas e retornaram para informar ao juiz e ao tribunal lotado que consideraram o réu inocente. Muitos espectadores se levantaram e aplaudiram a decisão, gritando sua aprovação por todo o tribunal. O próprio Albert ficou bastante emocionado, algo que ele não havia feito durante todo o julgamento. Os jornais escreveram que Rufus Choate defendeu com sucesso o Sr. Alberto Tyrrell, que se ele realmente tivesse assassinado a Sra. Maria Bickford, só teria feito isso enquanto sonambulava e, portanto, não era responsável por suas ações. Em janeiro de 1847, Alberto voltou ao tribunal, agora acusado de tentar incendiar a propriedade do Sr. Joel Lourenço.
esse crime também podia ser punido com morte. Ele novamente contratou Rufus Choate, que mais uma vez garantiu um veredito de inocente. Albert tentou reaver metade dos honorários advocatícios, alegando inocência óbvia, mas não teve sucesso. Ele foi acusado de adultério e coabitação lasciva, sendo condenado a 3 anos de prisão com trabalhos forçados. Depois que a notoriedade gerada por seus julgamentos diminuiu, Sr. Albert Tyrrell viveu o resto de sua vida na obscuridade. Os julgamentos ficaram famosos pelo uso bem-sucedido da defesa do sonambulismo. Para o quarto caso, vamos para a Suécia do início do século XX. Franz Otto Eriksson nasceu em 15 de abril de 1876, em Baderlunda, nos arredores da cidade de Västerås, na Suécia. No entanto, quando tinha apenas 6 anos de idade, sua família se mudou para uma vila na ilha de Adelsa, que fica no meio do Lago Malarim. A vida era tranquila, mas 7 anos depois, aos 13 anos, Franz e a família voltaram para Västerås, onde ele recebeu educação básica. Relato das reformas educacionais na Suécia, que garantiram ao menos uma escola permanente por distrito desde 1842, apesar do desinteresse predominante entre os pais em comunidades empobrecidas em mandar seus filhos para a escola, a maioria recebia alguma educação. À medida que Franz crescia e se tornava um jovem, a Suécia passava por transformações significativas. A antiga dependência da agricultura começava a dar lugar ao início da industrialização. A economia experimentou crescimento, especialmente em setores como o aço e a silvicultura. As áreas urbanas cresceram, com mais pessoas vivendo em cidades maiores e se afastando da vida rural. As reformas sociais ganharam força, impulsionando melhores condições de trabalho e oportunidades educacionais. Em meio a essas mudanças, atividades culturais como a literatura e as artes prosperaram silenciosamente, refletindo uma sociedade em processo de evolução. Quando Franz saiu da escola, tornou-se aprendiz de um padeiro local e, embora parecesse gostar do trabalho, na década de 1890, muitos jovens saíram de casa e mudaram-se para Estocolmo. A bela cidade, com seu centro histórico, era uma mistura cativante de charme medieval e elegância arquitetônica. Ruas de paralelepípedos serpenteavam entre edifícios bem preservados de fachadas vibrantes, enquanto marcos como o Palácio Real e a Catedral de Estocolmo testemunhavam a rica herança da cidade. O clima era encantador, enquanto as pessoas percorriam os becos estreitos e exploravam o mosaico histórico integrado ao cenário urbano de Estocolmo. Também havia fábricas e novas indústrias que ofereciam melhores oportunidades para os jovens. Como vários homens na Suécia do fim do século XIX, Franz iniciou uma jornada até Estocolmo. Nos anos seguintes, ele trabalhou em várias padarias, mas apesar da cultura da cidade, decidiu partir depois de um tempo. Ele então viajou aproximadamente 65 quilômetros ao sul até a pitoresca cidade de Gnesta. Ele não ficou lá por muito tempo e, em vez disso, tentou a sorte na cidade costeira de Uberla, situada ao lado do Mar Báltico, a 640 quilômetros de Estocolmo. As coisas não foram fáceis para ele lá. Apesar de ser habilidoso como padeiro, teve dificuldades para conseguir emprego e acabou trabalhando em uma loja local. Em setembro de 1900, enquanto ainda morava em Uberla, ele pegou um terno emprestado de um amigo que, por algum motivo, não devolveu, e isso fez com que o amigo o denunciasse à polícia local. Franz foi preso por furto em loja e desfalque e, após julgamento, considerado culpado. Ele foi condenado a 2 meses de prisão após ser solto. A vida do jovem parecia piorar. Ele ficou pobre e passou a viver como vagabundo. A situação se agravou em 8 de julho de 1904, quando ele foi preso novamente por roubar roupas em uma loja. Ele foi levado ao tribunal, considerado culpado e condenado a mais 2 meses de prisão. No entanto, o tempo que Franz passou na prisão não foi eficaz para dissuadi-lo de suas tendências criminosas. Em janeiro de 1905, sob influência do álcool, ele e um amigo roubaram 3 latas de lagosta na cidade de Sollefteå. Ele foi então preso, e isso foi seguido por mais uma aparição no tribunal, onde mais uma vez foi considerado culpado. Infelizmente, devido às suas condenações anteriores,
O juiz o sentenciou a 14 meses de prisão a serem cumpridos na cidade de Harnesund. Após ser libertado, Franz voltou ao estilo de vida nômade, sempre em movimento. Em julho de 1907, ele encontrou uma espécie de estabilidade, conseguindo emprego em uma padaria em Reerstrop, apesar da satisfação do proprietário com seu trabalho. 2 anos depois, em 1909, o fascínio pela mudança o chamou novamente, e ele mudou sua vida mais uma vez, desta vez indo para a cidade de Lierkson. Lierkson era pequena, mas muito pitoresca, e ficava na margem sul de um lago que era cercado por muitas aldeias. Franz se estabeleceu na aldeia de Herden, onde encontrou alojamento com 2 pessoas, uma mulher chamada Sestis Karinolstota e um homem chamado Friedrich Alfred Westlund. Gestes, porém, tinha reputação controversa na aldeia. Muitos acreditavam que ela levava uma vida promíscua, o que lançava uma sombra sobre sua posição dentro da comunidade. Durante esse período, frequentar a igreja era uma prática comum entre os suecos, impulsionada pelo papel central da igreja litariana como fé dominante. A urbanização trouxe diversidade e variados níveis de envolvimento religioso às cidades. Na Vila Unida de Heden, a maioria frequentava os cultos de domingo, mostrando os fortes laços religiosos nas comunidades rurais. Sestis Oldota foi informado sobre um ex-cabo do exército sueco de 83 anos chamado Daniel Dundi, que morava na vila com sua esposa de 75 anos chamada Kirsten. Gestes vivia pobre, mesmo após vender sua última vaca para um vizinho e receber boa quantia de dinheiro. E embora as comunidades locais e as igrejas muitas vezes desempenhassem um papel crucial em fornecer ajuda aos necessitados, ela era desprezada por muitas pessoas na vila. Ela contou a Friedrich e Franz sobre o dinheiro que Daniel, Dunda e sua esposa haviam conseguido, e juntos eles elaboraram um plano para roubar o casal de idosos. Para encobrir o crime, o trio optou por uma abordagem metódica. Eles foram até a casa do casal, onde Friedrich, desgastando a boa vontade de vizinhança, entrou na casa deles. Após uma conversa agradável, ele ofereceu café aos Dundas, mas a bebida estava envenenada com arsênico. Enquanto isso, Franz e Sestis vigiavam do lado de fora. Sem como fugir e com os gritos dos idosos sem resposta, eles sucumbiram a uma morte dolorosa. Após pegar o dinheiro, Gestis, Frederico e Franz, cientes da necessidade de eliminar vestígios do crime, manipularam a cena para simular que os Dundas morreram por envenenamento por monóxido de carbono. Acenderam uma fogueira, fecharam portas e deixaram a casa, encenando uma tragédia para ocultar o crime. Os corpos do senhor e da senhora Dunda foram logo encontrados por um vizinho preocupado. A polícia foi chamada e chegou rapidamente para inspecionar a cena angustiante. Embora tenham considerado o envenenamento por monóxido de carbono como uma possível causa da morte, essa teoria logo foi descartada em favor de uma possibilidade mais sombria: assassinato. Essa conclusão desencadearia uma série de eventos que revelariam uma história arrepiante de engano. A rápida escalada de suspeitas apontou de forma inabalável para Franz Eriksson, Sestis Osdota e Friedrich Westlund, culminando com a prisão rápida deles poucos dias após a terrível descoberta. A notoriedade recém-adquirida mergulhou-os nos frios limites da prisão de Falu, onde o peso dos crimes supostamente cometidos lançou uma sombra sombria sobre o que deveria ser uma época festiva. O Natal, normalmente um período de calor e celebração, apresentou uma experiência totalmente oposta para os acusados, que enfrentaram a dura realidade do encarceramento. O julgamento começou em Lierkson, no dia 10 de janeiro de 1910. O sentimento predominante em toda a cidade sugeria uma crença unânime na culpa deles. A polícia, em particular, havia apontado Gestis Ostota como o suposto mentor por trás do crime hediondo. Ela era uma mulher já sobrecarregada pela pobreza, que carregava uma reputação manchada entre a comunidade local, o que alimentava ainda mais a suspeita contra ela. Ela foi considerada culpada e condenada à morte. O tribunal considerou que Friedrich Westlund, com poucos recursos, demonstrou planejamento meticuloso. Com Gestis, ele entrou na casa do senhor e senhora Dunda, alegando hospitalidade entre vizinhos. Depois, ele serviu café a eles, disfarçadamente misturado com arsênico.
Suas ações malévolas, reveladas durante o julgamento, levaram o juiz a também condená-lo à morte, confirmando assim a gravidade de seu envolvimento no plano aterrorizante. Franz Otto Eriksson também foi considerado culpado, mas em vez da pena de morte, ele recebeu prisão perpétua. As sentenças foram apeladas, mas todos os recursos foram rejeitados inicialmente. Gestes Ostdotter e Friedrich Westlund pediram a comutação de suas sentenças, mas em 15 de julho de 1910, o pedido foi negado. Ambos enfrentariam a guilhotina. Gestes sabia que a última mulher executada na Suécia foi Anna Mansdotter. Ela foi decapitada em 7 de agosto de 1890 por envolvimento no assassinato da nora. Mas era bem conhecido que a Suécia não executava uma mulher há 20 anos. No início do século XX, o país viu um movimento crescente contra a pena de morte. Isso foi influenciado por padrões morais em evolução e um compromisso com os direitos humanos. Intelectuais, reformadores e organizações progressistas lideraram o sentimento contra a pena de morte. San Marino foi o primeiro país europeu a abolir a pena de morte em 1865. Portugal seguiu 2 anos depois, abolindo a pena de morte para crimes civis. E em 1870, os Países Baixos também aboliram a pena capital. No entanto, a Suécia continuou executando pessoas por certos crimes, mas em 1907 mudou o método de execução de decapitação por machado para decapitação por guilhotina. Apesar dos recursos negados, em 28 de outubro de 1910 houve uma reviravolta do destino. Quando a sentença contra ambos os prisioneiros foi comutada para a prisão perpétua, Gestes foi enviada para a prisão feminina em Vaxhall, enquanto os 2 homens, Franz e Friedrich, cumpriam sua pena na prisão de Långholmen, em Estocolmo. Em janeiro de 1916, Franz foi transferido para a prisão em Malmö, onde continuou a se recusar a aceitar que sua sentença era justa. Seu tempo atrás das grades foi repleto de inúmeros desafios. Sua natureza volátil resultou em conflitos frequentes, o que prejudicou qualquer chance de clemência por meio de apelação. Em 1922, ele foi transferido para uma prisão de baixa segurança em Mariestad, o que lhe permitiu trabalhar com cavalos, trazendo breve alívio. Apesar dos esforços persistentes, Franz teve pouco sucesso em sua busca pela liberdade. Todos os apelos em 1925, 1926, 1928 e 1929 foram rejeitados. No entanto, um avanço finalmente aconteceu. Em 31 de outubro de 1930, quando seu 5º pedido de clemência foi concedido, Friedrich Alfredo Westlund também recebeu clemência e também foi libertado da prisão. A liberdade recém-conquistada de Franz foi agridoce. Ele virou operário em uma fazenda próxima de Estocolmo. Agora, aos 55 anos, ele enfrentava dificuldades com o trabalho físico pesado, agravadas pela paranoia. Seu gosto pela liberdade foi manchado pelos desafios da idade e pela sua saúde mental, o que tornou o caminho de reintegração à sociedade bastante desafiador. Em 1953, sua jornada chegou ao fim quando problemas de saúde o levaram a ser internado em um asilo. Alguns meses depois, em 7 de junho, ele morreu de câncer após ter sido inicialmente enterrado pela prisão. Ele encontrou seu descanso final no cemitério Kist-Krokogården em 20 de janeiro de 1954. Muito obrigado a todos por ouvirem e, claro, por chegarem até o final. Espero que tenham gostado deste vídeo de compilação. Mas, por favor, me avisem deixando qualquer comentário ou sugestão que vocês tenham. E espero ver todos vocês novamente na próxima semana para mais um caso breve.